Meus queridos, minhas queridas, nesta noite quero compartilhar com vocês um tema maravilhoso, picante, interessante, atual, necessário. Sabe qual é? A vinda do Messias. Muito bem, esse tema é um tema muito extenso, profundo, um tema assim minucioso, delicado, cercado de muitas interpretações, vieses, mas não quero aqui em 20, 30 minutos abordar exaustivamente esse tema, que é impossível. Mas com certeza seremos edificados para a glória do Senhor. Amém. Mateus 24, ele fala dos sinais, dos princípios das dores de parto. E se a gente for falar sobre a vida do Messias, nós precisamos analisar assim, eu vou fazer aqui uma leitura resumida, mais profunda. Eu quero que você reflita cada citação, cada palavra, para ver se existe algum paralelo, alguma semelhança do que nós estamos lendo daquilo que estamos vivendo. Então vamos lá. Mateus 24, ele fala sobre sinais, princípios das dores de parto. Primeiramente, ele fala sobre falsos profetas. Profetas, aqueles que falam em nome de Deus para as pessoas. Ele é um intermediário, um intercessor, um porta-voz. Ele é aqui na terra como embaixador dos céus. O profeta fala por Deus às pessoas. Será que estamos convivendo com falsos profetas? Você já percebeu alguma vez assim, alguém dizer tal, em alguma denominação, uma pessoa que fala em nome de Deus, por Deus, lê a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, tem uma aparência, cristã, tem um falatório crentez, um comportamento crentez, vestes crentez, mais a mensagem é condizente com a palavra, a vida dele é condizente com o que ele prega, ele pelo menos luta contra as suas fraquezas, ou ele é uma pessoa que intencionalmente usa a palavra de Deus, o púlpito, o seu dom pessoal, para persuadir as pessoas as coisas erradas, enfim. Olha, como temos visto e vivido com pessoas falsas, falsos profetas, pessoas que não expressam Deus, não representam Deus, não vivem de acordo com a palavra de Deus, mas antes preocupados com seus próprios interesses. Dura verdade e realidade, não vamos nem entrar em detalhe, porque... Muito bem, falso profeta, com certeza absoluta, sinais dos finais dos tempos, e nós estamos vivendo e convivendo diariamente, aos nossos olhos, na nossa cidade, nas esquinas, nas denominações, que nós já sabemos, vamos citar. Muito bem. Muitos virão em meu nome dizendo, sou o Messias, e enganarão a muitos. De fato, esses falsos profetas, eles falam em nome do Messias, o verdadeiro Messias. Aqui não quer dizer que assim, eles veem meu nome dizendo, sou o Messias. Não quer dizer que o falso profeta está dizendo que ele é o Messias. Não. Ele está dizendo que Jesus Cristo é o Messias. Ele reconhece o Messias. Ele fala que ele é o Messias. Então ele usa o Messias, né? Ele diz que o Messias, mas enganarão a muitos. Muitos são enganados com falsos ensinamentos, condutas, atitudes, comportamentos, lisura, enfim. Muito bem. Rumores de guerra. Puxa vida. Começamos esse ano em janeiro com um rumor de guerra. Meus queridos, vamos entrar aqui numa situação que é o seguinte, às vezes a gente fala assim, rumor de guerra, mas não está tendo tanto rumor de guerra, não. Não está, não. Bom, não está, vírgula. Quais as fontes de informações nós temos para ter notícias verdadeiras e atuais? Será que essas fontes noticiárias, assim,
comuns que entre nossos lares, elas representam realmente a realidade do que está acontecendo? Será que não tem interesses de publicar essa ou aquela, né, notícia? Enfim, eu creio que nós não temos condições práticas, talvez, de acompanhar esses acontecimentos, né, atualizados, mas é certo que rumores de guerra existem e demais. A gente não fica sabendo, mas quem pesquisa, vai atrás, lê, tem tempo, dedica, olha, com certeza, rumor de guerra é um sinal da volta do Messias e nós estamos vivendo esse sinal. Notícias de guerra também, volta e vira e mexe, estamos tendo guerra civil, né? Guerra entre países, algum tipo de guerra, nós estamos ouvindo notícias também. Luta entre os povos, entre etnias, né? Quantos países estão divididos entre si por etnias, né? Luta vezes verbal, corporal, política, né? De perseguição, enfim, mas existe muito, né? Talvez vizinhos nossos aqui, a gente não vê, mas essa luta existe, e os outros continentes, os africanos então, o continente africano, puxa vida, quantas lutas entre etnias, o mundo árabe, puxa vida, quantas etnias, nossa, muitas etnias. Então, essa luta entre os povos e etnias é uma coisa, é um acontecimento atual, frequente, intenso, perigoso, marcante, já ceifou muitas vidas, deixou muitas pessoas mutiladas, muitos traumas, feridas. Olha quanto dano tem feito essa luta entre os povos. Lutas entre as nações, a luta comercial, alfandegária, né? A de concorrência, de tecnologia, a Guerra Fria, a luta corporal, a guerra. Puxa vida, quanta luta existe entre as nações, né? Defendendo as suas vendas, o seu mercado, né? A sua situação financeira, enfim. A luta tremenda, ferrenha, ameaçadora, desonesta, cruel, traiçoeira, terrível. Fomes, o planeta está com fome, não por falta de alimento. Aliás, se for colocar na balança, tem sobra de alimento. Acontece que as famílias de boas condições econômicas desperdiçam muitos alimentos. A distribuição não está adequada. A produção ela é grande, mas por muitas questões políticas sociais, nós convivemos com a fome. Terremotos, puxa vida. Em se falando de terremotos, de 1700 a 1800, nós tivemos 8 grandes terremotos, acima de 8, na escala Richter. De 1800 a 1900, 10 terremotos. De 1900 a 2000, 92 terremotos. De 10, praticamente subiu para 100. Isso, né, de 1900 a 2000, 100 anos. Então, assim, e nesses últimos anos, você procurar por um gráfico, você vê que o crescimento é exponencial, é muito elevado, muito alto. Um pico assim, ó, grande, ó. Realmente, a quantidade de terremotos ao redor do mundo é grande. Estamos convivendo com isso e você com certeza já viu isso no noticiário. Mas se você for pesquisar, você vê que a quantidade realmente é grande. De muitos deles a gente nem fica sabendo nas grandes mídias de notícias. Muito bem. Prisões dos santos, né? Punição, fala Mateus 24, torturas, mortes. Puxa vida, pouco tempo nós temos visto, né, nos meios sociais, nas redes sociais, nas notícias, cenas terríveis, perseguição aos cristãos, mortes cruéis, execuções de pais à frente dos filhos, filhos à frente dos pais, da maneira mais cruel, torturas até levar à morte. Gente, quantos missionários, pastores, famílias desses irmãos, igrejas inteiras são perseguidas, incendiadas, são presos, torturados, mortos, executados a tiro,
na forma mais cruel, achando que matar um cristão está fazendo um favor a Deus. Misericórdia. O ódio dos povos pelo povo de Deus, quantos irmãos e irmãs têm sofrido ódio ao longo das eras, nas suas tarefas missionárias. Fala em Mateus 24, traição, puxa vida, traição. Filho traindo pai, pai traindo filho, cônjuge, relacionamentos, traição, compromissos, né? Negócios, puxa vida. Hoje em dia não tem mais compromisso com a verdade, né? Palavra, sim, não. Quantas pessoas traem uns aos outros por questão de trabalho, de prosperidade, de riqueza, de garantir seu mercado de trabalho, seu espaço, a sua pessoa, sua palavra, sua força, enfim, traição. No meio político, então, ódio mútuo, puxa vida. Cadê o amor? É o ódio de classes sociais, classes políticas, ódio financeiro, concorrência desleal, predatória, ódio no sentido religioso, ódio no sentido de ameaças de guerra, de concorrências, enfim. Vários falsos profetas, o amor de muitos se esfriará. Nossa, se a gente olhar ao nosso redor, nós convivemos com pessoas amáveis, nós estamos vivendo o amor, a sociedade tem demonstrado misericórdia com os pequenos, com os fracos, com os desgarrados, desprezados. Olha, o amor se esfriou. O amor se esfriou dentro de casa, o relacionamento dos pais com filhos, o envolvimento eletrônico dentro de casa tem esfriado o relacionamento, o calor, o contato, o abraço, o colo, o ombro, de ouvir a respiração, de sentir o cheiro, o calor. O amor tem esfriado. E a tecnologia tem cooperado muito com isso, esfriando o amor, infelizmente. Não tem mais amor. Cada um procura seu próprio interesse. Ninguém mais confia em ninguém. Ninguém quer mais buscar viver amor, mas defender seus próprios interesses, sua própria vontade, seu próprio desfrute, seu egoísmo. A pregação do Evangelho, do Reino de Deus, em todo o mundo, em testemunho aos gentios. Puxa vida, será que existe algum país no mundo que não ouviu sequer, algumas pessoas pelo menos, a respeito do Evangelho do Reino de Deus? Cá entre nós, difícil, né? Eu já pensei, já pesquisei, e não tem dados concretos para nós analisarmos. Tem alguns dados assim, muito vagos de que tem muitos povos e nações que não foram alcançados pelo Evangelho. Mas será? As fronteiras mais elevadas, mais fortificadas, mais cruéis têm sido levadas à palavra de Deus. Coreia do Norte, por exemplo, é um exemplo onde irmãos levaram Bíblias para lá como até por balões de ar para romper e cair dentro daquela terra, como contrabando, como escondido. A palavra lá já foi semeada. E ao redor do mundo todo, de verdade, eu não sei te dizer se tem algum país que nunca ouviu a palavra de Deus. O Evangelho começou em Jerusalém, se espalhou por Israel, por toda aquela região, Turquia, Ásia, todos os países árabes já foram varridos pelo Evangelho, a Europa todinha foi varrida pelo Evangelho, as Américas todas já foram varridas pelo Evangelho, a Oceania, a África. Onde mais falta pregar o Evangelho? Se você souber, copia comigo, me fala, tem tal país assim, que é uma nação que nunca ouviu falar do Evangelho, né? Ainda mais com essa questão da tecnologia, dos eletrônicos, dos compartilhamentos, também das redes sociais, enfim. Eu creio que o Evangelho já cumpriu essa parte de ir por todas as nações. Fala como nos dias de Noé, Mateus 24 fala, né? Nos dias de Noé, as pessoas estavam envolvidas com suas próprias necessidades, costumes, né? Casar, dar em casamento, não tem nada de mal de casar e dar em casamento. O negócio é que as pessoas procuram tão somente a questão da
da curtição, da bebedeira, da glutonaria, né? De desfrutar, de curtir, de aproveitar. Ninguém está aí para nada de responsabilidade, de amor, de se condoer com o próximo, de dividir, de cooperar, de amar, de melhorar, de santificar. Não. Somente desfrutes da sua alma, do seu ego, dos seus desejos. Isso daí tem que ter, né? O seu bem-estar, seu conforto, seu luxo. Mas buscar as coisas de Deus, né? O gemido da natureza. Meu Deus, isso aqui realmente, quanto gemido a natureza tem passado. A natureza humana tem gemido demais. Os consultórios estão cheios de lágrimas. Pessoas que olham nos seus olhos, abaixa a cabeça, fica com os olhos vermelhos, choram, pedem um lencinho e desabafam. Estão gemendo. Sua alma está gemendo. Geme. A depressão, a ansiedade, o medo, a angústia, os traumas, os maus tratos, os abusos, as traições, as frustrações, a insegurança, a incapacidade, a desmotivação. Quanto gemido tem no casamento, no lar entre os pais e os filhos, entre as famílias. Quanto gemido tem entre os profissionais, as concorrências desleais. Quanto gemido tem para ganhar um salário, para pagar suas contas, manter as coisas em dia. Quanto gemido tem para você pegar um filho no colo, no peito, no braço e levar essa criancinha até a idade adulta, produtiva, de maneira saudável. Puxa, quantos gemidos pais têm passado para colocar o seu filho num ambiente de trabalho adequado, com prosperidade, com segurança, com bem-estar. Não é uma tarefa fácil. Quantos gemidos as crianças sofrem nas escolas, os jovens, pressões para a formação de um curso de faculdade, quanto gemido tem no vestibular, nas provas, no mercado de trabalho, quanto gemido. A natureza humana tem gemido demais. E a natureza, como os animais, puxa vida, quanto gemido houve ali na Austrália, naquele grande incêndio, onde se estima-se que morreu 500 milhões de animais. Quantos gemidos filhotes dos ninhos, dos répteis, dos animais que tentaram se abrigar nas árvores, de alguma maneira, morreram queimados, asfixiados. Quanto gemido tem no mar, quanta poluição tem no mar, quão gemido o mar tem tido. Era impossível imaginar que um mar um dia seria poluído. Nossos mares estão poluídos. Quantos gemidos têm os viventes no mar, pegos naquelas redes traiçoeiras, naqueles plásticos, aquelas coisas repugnantes. A natureza tem gemido com trovões, relâmpagos, incêndios, terremotos, maremotos, tornados, vendavais, secas, estiagens prolongadas, enfim, poluição demais. E está aí, sinais na lua, no céu, no sol, muito mais. Bom, mas eu quero agora entrar no versículo que é no livro de Tessalonicenses, para nós finalizarmos os finais dos tempos. Muito bem. Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, de 13 em diante, ele fala aqui a respeito da ressurreição. E defendendo assim, olha, tem dois grupos, aqueles que creem na ressurreição, aqueles que não creem. E você está nesse grupo que crê na ressurreição, ou você está naquele grupo que não crê na ressurreição? Naquele tempo em Israel, os fariseus e os saduceus eram divididos por essa questão. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. E daí já essa palavra aqui já despertando naquela situação esse interesse em acreditar, defender ou não a ressurreição. Vou fazer aqui uma leitura dinâmica para a gente entender a linha do raciocínio nessa mensagem. Agora, irmãos, desejamos informar-lhes a verdade a respeito sobre os que morreram,
De outra forma, vocês se entristeceriam como os demais, que não têm que se pôr à esperança. Pelo fato de crermos na ressurreição de Jesus, também acreditamos que Deus, por meio de Jesus, tomará consigo os que morreram. Então, ou seja, nós cremos em Jesus que morreu e ressuscitou. Também nós cremos que um dia nós morreremos e seremos ressuscitados também. Ao dizermos isso, baseamos-nos nas próprias palavras do Senhor. Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos. Porque o próprio Senhor descerá dos céus, e os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então nós, que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajemos uns aos outros com essas palavras, ou seja, defendendo aqui que nós cremos na ressurreição. Esse texto, basicamente, ele fala de duas coisas: a questão de crer ou não crer na ressurreição, e também que os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos, no momento então, a seguir subirão, e ambos esses dois grupos encontrarão nos ares com o Senhor. Muito bem. Vocês, aqui no capítulo 5, vocês não precisam de que nada lhes seja escrito, irmãos, a respeito dos tempos e das datas desses acontecimentos. Agora está falando de outro assunto. Quando? Porque sabem que o dia do Senhor, veja bem, o dia do Senhor, a ira do Senhor, o grande dia da ira do Senhor. Não está falando aqui do dia do arrebatamento da vinda de Jesus. É o dia do Senhor, o dia da vingança. Quando inicia então a tribulação. Virá como um ladrão que surge à noite. Quando as pessoas estiverem dizendo, tudo está tão pacífico e seguro, a destruição se abaterá repentinamente sobre elas, à semelhança das dores de parto que sobrevém à mulher grávida, e não haverá escape. Então tem um grupo de pessoas, que o dia do Senhor, a ira do Senhor, a vingança do Senhor, essas pessoas serão pegas de surpresa. Está muito claro aqui. Repentinamente. Entretanto, irmãos, vocês não estão nas trevas para que o dia os tome de surpresa como um ladrão. Quem está nas trevas vai ter esse dissabor de ser pego de surpresa como um ladrão que vem para assaltar uma casa, Mas vocês são pessoas que pertencem à luz e ao dia, não pertencem nem à noite nem às trevas. Portanto, não se permitam adormecer como os demais. Ao contrário, permaneçamos alertas e sóbrios. Quem dorme, o faz de noite. Quem se embebeda, assim procede à noite. Pelo fato de pertencermos ao dia, permaneceremos sóbrios, revestindo-nos da confiança e do amor como uma couraça e colocando a esperança de sermos libertos como um elmo. Porque Deus não deseja que experimentamos sua ira, mas que obtenhamos a libertação por meio do nosso Senhor Jesus, o Messias, que morreu a nosso favor, para que, quer estejamos vivos, quer mortos, possamos viver junto com Ele. Portanto, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, como você já tem feito. Meus queridos, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: nós não podemos crer que os santos da Igreja de Jesus, preparada, vigilante, sóbria, vai ser pega de surpresa. Não caia nessa. Nós não seremos pegos de surpresa. Se você andar sóbrio, lendo a palavra, se informando, buscando assim oração, pedindo o discernimento do Espírito, nós acabamos de ler aqui vários sinais da vinda do Messias. Nós não andamos em trevas. Esse dia não vai nos pegar de surpresa. Temos centenas, milhares de irmãos, profetas, homens de Deus, pastores, missionários, crianças, jovens, adolescentes, idosos, testemunhando, falando
a respeito de experiências profundas da vinda de Jesus, do Messias. Temos muitos exemplos. Deus tem falado muito e vai falar muito mais. Está falando agora com você, para você crer nesses sinais e que você venha tomar atitude também nesses sinais e buscar vencer as suas dificuldades, vencer a sua fraqueza, corrigir os seus erros, reconciliar com Deus, alinhar sua vida com Deus, para não ser pego de surpresa, mas estar vigilante e sóbrio. Meu querido, a surpresa é para quem não está ligado, quem não está antenado, quem não está prestando atenção, quem não está de olhos abertos, colocando em oração essas coisas que a gente ouve e vê, buscando o Senhor pelas madrugadas, analisando a Escritura, não lendo a Bíblia como se lê um jornal, um livro qualquer, mas analisando, estudando, pegando aqui informações precisas e importantes, comparando, para você ter um fundamento de que a volta do Messias está próxima. Muitos sinais já se passaram, muitos sinais ainda virão, mas nós não podemos imaginar que seremos pegos de surpresa. Não, só quem quiser permitir. Quem estiver vigilante sobre Jesus, já tem falado, vai falar muito mais. Bastamos estar conectado, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí sim, ele vai confirmar no nosso coração que a volta do Messias está muito próxima. Em breve seremos redimidos e estaremos com ele na glória. Que o Espírito Santo nos abençoe. Que ele fale conosco, no nosso interior, no nosso coração, nossa mente, nos sonhos, revelações, enfim, de várias maneiras, na palavra. Que ele venha falar no nosso coração, que ele venha nos encorajar, nos fortalecer, que venha nascer no nosso coração um desejo enorme, ardente, de ter comunhão íntima com Deus, estar ligadinho com ele, coladinho nele, abraçadinho, agarradinho nele, para podermos estar sensíveis, nossos ouvidos bem sensíveis ao falar do Espírito Santo, nossos olhos devem estar bem abertos para poder enxergar os sinais, nossos ouvidos bem alertas para dar ouvido à voz do Espírito, estarmos antenados aos sinais e não sermos pegos de surpresa, mas cientes e conscientes, aguardando ardentemente aquele dia, como se estivesse contando assim, ó, falta 3, 2, 1, já! Bem ardentemente, consultando a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus console você, conforte, te prepare para esse grande dia que está chegando, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor seja contigo, hoje e sempre, onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Aleluias.